Olá, eu sou Angélica Hellish, estou aqui para ouvir um podcast com você. Vem comigo? Cá estou eu aqui com o meu óculos, porque devido à exposição direto na com a luminosidade da tela, estou tendo problema de visão. Eu sou alguém que tem vários óculos. Para você que não me conhece, eu sou Angélica Hellish, eu tenho um podcast há mais de 15 anos, que é o MasmorraCast. A gente tem vários projetos, né, projetos de analisando cinema, principalmente, mas também de terror, a série clássica Além da Imaginação. É um podcast de pesquisa. E eu sou a produtora do podcast, eu sou apresentadora, e eu me propus, como eu tenho muita coisa para fazer no computador, eu costumo escutar muito podcast, e as pessoas têm esses vídeos aí, né? Arrume-se comigo, faça a janta comigo. Tem tanta coisa, eu vejo tanta parada assim no Reels, né? Que achei interessante convidar você, de repente, aqui para escutar um podcast comigo. Aí eu joguei, né, no Facebook, que é a rede que eu mais uso, né? Eu coloquei lá, e aí, gente, se vocês tivessem um podcast para escutar comigo, qual podcast vocês gostariam de escutar? Aí, algumas pessoas recomendaram algumas coisas na publicação, mas alguém mandou por e-mail, porque eu estava pedindo para mandar por e-mail, né? Até porque por e-mail a pessoa me manda o contexto, né? Tanto que você pode ver aqui embaixo, ó, tá aqui, ó. É tudo junto. Escute um podcast comigo, @gmail.com. Aí, o contexto, a pessoa mandou aqui, deixa eu colocar aqui o print aqui do e-mail, né? O nome dele, acho que é Gustavo, né? Gustavo de Campinas. Mandou para o e-mail, para esse e-mail, falando para eu comentar sobre esse tema aí da Fatal Models, né? Acho que é Fatal Model, não é Fatal Models. Eu já tinha feito um vídeo para o TikTok, porque eu andei pensando e refletindo aí, mas eu vou colocar dentro do contexto do que eu estou falando, né? Que a gente fala que a extrema-direita ela sequestrou todas as pautas, né? E pautas importantes, coisas que a gente entende que são importantes, tipo a valorização do lúdico na criança, de você não sexualizar as crianças. Isso é uma questão de lei, né? De você respeitar a lei, né? Para isso existe. E, claro, ninguém da extrema-direita, não vi ninguém até agora falando sobre esse tema, porque tem um canal, que é o Série Notícias, é um grande canal de notícias, de jornalismo independente, muito legal, eu gosto de acompanhar. Presumo que muita gente que está aqui me seguindo também acompanhe. E tem Eduardo Moreira, que é tipo o chefe lá, né? Presumo, um dos donos do canal. Aí o que que acontece? Ele critica, e eu não vi erro nessa crítica, né. Ele não criticou a profissão, ou o que as pessoas adultas estão fazendo, ele criticou o formato de propaganda. Ele criticou que nos jogos de futebol tá tendo lá no divulgação da Fatal Model, que é uma agência de GP, né, de garotas de programa. Até aí tudo bem, eu sou uma feminista, que eu tenho críticas em relação a você chamar de empoderamento essa espécie de coisa, né, você falar: "Olha, a mulher ela tá vendendo o próprio corpo e nossa, como ela é empoderada". Eu acho isso uma aberração, né, uma aberração inclusive capitalista, né. Aí conforme aqui o Gustavo recomendou, espero que seja Gustavo, porque eu tô com óculos de grau e no print aqui eu não tô enxergando. Eu quero discorrer um pouco mais sobre isso escutando o podcast, tá. Eu estou aqui fazendo as minhas coisas, eu estou fazendo atualizações referentes ao site, né, que eu estou reatualizando o site antigo, né, porque o nosso site principal deu problema. Então, aliás, quem quiser conhecer o nosso trabalho, pô, quiser conhecer o site, que é um site free e tal, mas ele é super bonitinho, é só digitar masmorracine.wordpress.com. Ou só digitar no Google Masmorracine que o Google já direciona, né. Então, aí o que que acontece, eu escolhi um podcast que eu procurei pela temática, claro, eu procuro pela temática e dentro do que eu acredito que é a ideologia correta, dentro do feminismo. Eu não vou procurar um podcast red pill ou masculinista para poder abordar um tema, apesar que se alguém qualquer hora sugerir que eu escute, tá aqui o e-mail abaixo, eu escuto criticando, né, porque sinceramente vai ser um parto. De qualquer maneira, o que que aconteceu? Eu falei aí essa questão da Fatal Model, né,
E aconteceu o lance que foi na sexta-feira, foi ontem, né, eles estavam fazendo crítica referente à propaganda em jogo de futebol, etcétera, né, bagulho que é censura livre, não é pra ter propaganda da Fatal Model, né, cara, não tem desculpa pra isso, né. Mas, aí a Fatal Model resolveu, retaliar, né, colocaram um caminhão na frente com um monte de gente filmando, fotografando, funcionário entrando e saindo, gente, tipo, nada a ver, gente que trabalha com áudio, vídeo e tal, deviam estar atrás do próprio cara, né, do próprio Edu, né. E aí acabou virando uma onda de críticas à Fatal Model por fazer essa espécie de coisa, que foi entendido, e eu penso que de uma maneira correta, gente, como uma intimidação, né. Se você vai, por exemplo, você critica, vamos pegar um exemplo aqui qualquer, aqui, você vai e critica um político, tá, da tua cidade, vai um vereador, estamos em época de eleição, né. Aí o cara pega e fala assim: "Olha, eu vou parar o meu carro na tua porta, todo dia eu vou ficar parando, não vou falar nada, só vou parar na tua porta e vou ficar te fotografando, fotografando quem entra e sai da tua casa". Isso daí é intimidação, não tem desculpa, não é uma ação, não é um protesto silencioso, não é nada, é intimidação. Até estava vendo aqui uns canais que realmente fizeram umas análises bem equivocadas, né, gente de esquerda chamando o cara de conservador, né. Olha, eu, Angélica, eu tenho críticas a gente que leva isso daí para um assunto de: "Ah, a mina é adulta, faz o que quer", porque é assim, todo mundo tem direito de fazer o que quer, óbvio, né. Mas é a mesma argumentação que o pessoal fala em relação à Beth, por exemplo, né, que tá causando uma crise, virou uma epidemia no país, da pessoa fala assim: "Ah, fulano faz o que quer", aí tu vai ver o pessoal do que recebe até Bolsa Família, que é o pessoal mais precarizado possível, né, gastando dinheiro em bet, o fulaninho tentou se matar, alguns já se mataram por causa de bet. Bet, jogo do tigrinho, né, a gente chama de bet porque é cassino, né, eletrônico, aí virtual, né. De qualquer maneira, tá aqui o podcast, encontrei aqui, tá. Deixa eu abrir aqui a aba aqui direitinho. É um podcast, como eu falei, que parece que foi descontinuado, né. Tá aqui, ó, Sextual. Nunca escutei esse podcast, tá, primeira vez, eu procurei pela temática, não sei se, por exemplo, elas vão o que que elas vão falar ou não, mas como eu tô trabalhando aqui e tal, e eu tô aqui, me aproveitando e tendo a sua companhia, vamos juntos, né. Aqui diz que é by Vitória Gonçalves Camargo. Última publicação tá aqui como 2021. Não sei se ele continuou direto no YouTube, eu não fui no Spotify, mas pelo Spotify também me parece que parou em 2021. Mas elas têm aqui um podcast, que fala sobre como é a temática aqui, ó, prostituição, liberdade ou exploração, tá. Ele saiu dia 13 de novembro de 2020, esse podcast. Esse é um assunto muito válido. Tem um podcast que eu escutava acho que era da Ana Rocha, não lembro. Pessoal que uma Ana Rocha é uma comentarista ótima, né, mas ela tinha um podcast e teve um debate sobre isso, inclusive de pessoas que trabalharam dentro no meio, assim, não sei o quanto que o YouTube vai vetar certas palavras, né, mas trabalhavam nesse meio que é um meio adulto, né, de venda de serviços, e uma senhora que falou que ela acolhia e ajudava as meninas e tal, e pessoas que estavam tentando ajudar algumas meninas que não conseguiam sair desse meio, né, porque a gente sabe que tem muita violência, a violência contra a mulher já no Brasil é absurda, né, é uma violência absurda que a mulher já sofre, a mulher brasileira, mas você tem ainda por cima a questão essa palavra, né, prostituição, né, que aí o YouTube já vai pegar o vídeo, vai jogar o vídeo lá nas catacumba, né. Por isso que eu te peço, compartilhe esse vídeo se puder, ou comente aqui, dê curtir, que assim, aí é mais violência ainda, é uma violência, eh, que a sociedade finge que não ver, né. Aí, aqui é uma opinião pessoal, essa Fatal Model aí, ou Fatal Models, não sei. De qualquer maneira, parece que é uma espécie de uberização dessa espécie de profissional, porque ela fala que é só uma plataforma de divulgação, né. Tem uma palavra chamada rufianismo, né, que é a pessoa que está se aproveitando de quem faz essa espécie de trabalho sexual, né. De qualquer maneira, eu vou aqui com vocês então, que eu vou fazer as minhas coisas aqui, mas eu vou parando, eu vou
conversando, eu vou dando a minha opinião, enquanto eu estou atualizando as postagens do site, tá? E vamos escutar aqui então o podcast aqui, que é o Sextual, podcast para adultos, né? Eu acho que também vou deixar sinalizado esse vídeo aqui como para adultos. E que tem esse tema aqui que eu achei interessante, que é episódio número 2, prostituição, liberdade ou exploração. Vamos ver como é que as meninas aqui tratam essa questão. Tema já está aqui então direitinho a foto, se vocês quiserem procurar, eu encontrei, tá no Spotify ainda, tá? E se você quiser escutar mais programas, e claro, né, espero que elas não se importem de eu fazer esse react aqui, né, do podcast delas. Caso elas se importem também, eu removo do ar sem problema, né? Vamos trabalhar com que as pessoas acham que tem direito e tem direito ao seu material, né? Problema nenhum. Espero que ele retorne também, porque é sempre triste quando a gente vê. Eu que estou há tanto tempo fazendo podcast, né? Podcast que é descontinuado, a gente fica muito triste. Então vamos dar o play aqui? Bora lá então. Vamos lá. Dar o play aqui no Sextual. Sextual, um bate-papo sobre sexualidade em formato podcast, recomendado para maiores de 18 anos. O objetivo desse podcast é discutir a sexualidade de maneira ampla e divertida. Os assuntos aqui debatidos foram pesquisados por 4 jornalistas entusiastas do tema. Não queremos ser ofensivas em momento algum, por isso, relaxa e goza, quer dizer, relaxa e ouça. Oi pessoal, bem-vindos então ao segundo episódio do Sextual, estamos aqui novamente. Muito obrigada a todos que ouviram o primeiro, que nos deram feedback, a gente espera que vocês também gostem desse. E meu nome é Vitória, mas, como vocês já sabem, pode me chamar de Viti. Oi, pessoal, que bom encontrar vocês nesse segundo episódio, né? Meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Galera, espero que todos tenham ouvido mesmo o primeiro episódio, porque agora tem muito mais pra frente. Meu nome é Jaqueline, pode falar já. Oi, pessoal, muito feliz para poder, né? Muito feliz por estar aqui novamente, para a gente poder tratar outro tema no Sextual, lembrando a sua Carla. Bom, o tema de hoje é um tema que a gente, ao mesmo tempo que tem muitas discussões, não tem, né? Nós temos discussões sobre esse tema em determinadas bolhas sociais. É sobre prostituição, né? Tem o texto também, dessa vez o texto dessa semana é meu, Vitória Camargo, lá no blog do Sextual, que também vai ter todos os links lá na descrição. Esse foi o tema do meu TCC, né? Então, vou fazer uma introduçãozinha rápida aqui, antes da gente passar para o debate, para a discussão. Bom, a prostituição, ela é uma das profissões datadas de mais antigas do mundo, tendo descrições dela até na Bíblia, né? Jesus salvou uma prostituta do apedrejamento, e nós temos isso como uma das profissões mais antigas do mundo. Por quê? Porque desde que o mundo é mundo, nós temos a sexualidade. Desde que o mundo é mundo, nós temos o que também? Um machismo estrutural que permite que os homens transem por prazer e as mulheres apenas para reprodução. Então, lá antigamente, quem os homens procuravam para transar por prazer com eles, já que as esposas deles não podiam sentir prazer, elas eram ali uma máquina de reprodução. Quem eles procuravam? As prostitutas. Sempre existiu o desejo sexual, sempre existiu a libido, sempre existiu a excitação, então sempre existiu a prostituição, creio eu, né? Eu acho que, assim, desde antes de datar, na minha opinião, já tinha ali a prostituição. A prostituição, ela é um emprego que já foi crime, vamos dizer assim, hoje não é mais, só que ao mesmo tempo, as prostitutas podem ser presas pelo delito de vadiagem, delito ali no Código Penal, delito de vadiagem, contravenção penal, elas podem ser presas. Se o policial vê ali ela na esquina, no ponto dela, ele pode ir lá e prender ela. A cafetina pode ser presa, porque cafetinagem ainda é crime.
Só que, ao mesmo tempo que é uma profissão que não é mais considerada crime, vamos dizer assim, o exercício da prostituição em si, é uma profissão que não tem respaldo na lei. Então, a prostituta, ela não tem os direitos, né? Já que é uma profissão, por que ela não tem os direitos? Eu acho que essa é a grande discussão por trás da prostituição. Sim. É uma profissão, mas ela não tem os direitos que qualquer outro profissional tem. Ao mesmo tempo que ela tem um código de ética, né? Achei isso muito interessante quando eu estava pesquisando para o meu TCC, que inclusive é um documentário que tem no YouTube, já vou passar a indicar ele aqui para todo mundo assistir. Flores da Vida, Relatos de Prostitutas do Triângulo Mineiro. Se você digitar isso lá, você vai ver meu documentário. Vou deixar linkado também. E uma coisa que eu achei muito interessante pesquisando, que as prostitutas têm código de ética. Então, é assim, aquele papo que tem até, acho que tem muita brincadeira, muita piada com isso, porque prostituta não beija na boca. É verdade, prostituta não pode beijar na boca, é um código de ética delas. Orgasmo é considerado acidente de trabalho. E elas não podem, em hipótese alguma, transar com algum cliente por puro prazer, porque seria misturar prazer com trabalho. Então, elas têm um código de ética, mas, ao mesmo tempo, elas não têm um respaldo legal ali. São realidades muito distintas, que daqui a pouco eu vou comentar também, realidades que eu encontrei durante essa minha pesquisa, mas eu quero saber um pouco de vocês, assim, meninas, qual que é a grande questão da prostituição para vocês? Assim? Alguém quer começar ou posso começar? Eu acho que você pela ordem. Quando a Vit comentou, né, sobre essa pauta, eu achei muito interessante porque é uma pauta que realmente eu não tinha muito conhecimento sobre. Eu assisti o documentário das meninas, eu estava presente, foi um documentário, assim, eu não estava presente na banca, né, mas acabei vendo depois. E assim, foi maravilhoso porque vocês vão ver, gente, quem não viu ainda, veja, porque ele mostra, assim, detalhes, até o detalhe, assim, dos planos, né, que são planos mais fechados. A gente consegue ter uma percepção muito grande de como é a vida, né, assim, de como é mais ou menos a história por trás de cada entrevistada ali, cada prostituta, né, que acabou dando seu depoimento. Então, assim, é muito legal. E quando a gente comentou sobre isso, recapitulando, eu acabei prestando atenção em certas coisas que eu já tinha visto, sabe? Tipo assim, que eu tinha passado na rua, tinha visto, enfim, aí, né, as mulheres, esperando, às vezes, o cliente, né? E eu lembrei de uma situação quando eu estava lá em Bogotá. Tem uma certa região ali que é uma concentração só disso, entendeu? De prostíbulos, enfim, né, dessa parte. E como eu não conhecia muito, eu acabei entrando nessa rua, né? Só que, assim, é até meio perigoso ali, não por conta das prostitutas, mas por conta que ali também tem muito tráfico de drogas, né? Então, eu acabei entrando, assim, sem querer, né, no táxi, e não sei se o taxista também não sabia muito o caminho. E eu acabei prestando atenção nas mulheres que estavam ali, sabe? E a maioria eram, assim, mulheres muito, muito jovens, tipo, acho que até tinha menor de idade ali. Caramba. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, sabe? O que será que falta, tipo assim, para que isso não aconteça, ou que elas, assim, sejam vistas, né, como uma profissão digna, ou tenham esse respaldo, né, que você comentou no começo. E aí eu também penso na questão da desigualdade, sabe? Porque hoje a gente fala tanto, a gente escuta tanta coisa em aspectos de meritocracia, assim, não vou entrar muito nesse assunto também para não fugir da pauta, mas a gente pensa, é porque todo mundo tem oportunidades iguais, e não é assim, né? Então, muitas mulheres entram nessa profissão, né, nessa vida de prostituição, justamente para criarem oportunidades para elas mesmas, né? Porque às vezes elas não têm reconhecimento no mercado de trabalho. Eu falo assim, não só tipo de não conseguir emprego, mas às vezes de conseguir um emprego e não ser remunerado, você não conseguir se sustentar. Então, assim, é uma opção de sobrevivência, né? E aí eu comecei muito a refletir muito sobre isso, porque você não sabe o que existe por trás da vida daquela pessoa. E se ela está precisando daquele dinheiro ali, querendo ou não, para pagar, tipo, a comida dela, o alimento, o família, aluguel da casa dela, enfim.
Então, acho que existe um pré-julgamento, né, um preconceito muito grande acerca dessa profissão. E que eu acho que ela deveria ser vista de uma forma mais humanizada, sabe? Mais humana. Eu acho que é isso, assim, que falta, é um dos pontos, né, também a serem debatidos, que acho que falta muito, né, a gente ter esse olhar, assim, mais de humanidade. E eu estou concordando plenamente com o que ela está falando aqui. A gente ter o olhar moralista e desumanizar as mulheres, que é o que fazem normalmente, né? Até esses podcasts masculinista, Red Pill, né? É o olhar desumanizante sobre a mulher, né? Como se a mulher fosse uma coisa ou então a mulher fosse, né? Então, se a mulher, que a pessoa, que a sociedade considera que a mulher, nossa, né? Não está dentro da prostituição, a mulher ok, imagina o que, que o homem faz com a mulher em situação de prostituição, né? Vamos lá. Para essas mulheres. Eu, quando fui assistir o documentário da Vi, eu não tinha nem ideia do que seria a prostituição, porque eu tinha uma imagem muito aquela cristalizada daquela mulher no bordel, etc. Assim, a mulher da vida. E eu não tinha nem ideia do que a Vi poderia falar no documentário, o respaldo legal que tem. Deixou de ser crime, não deixou de ser crime. Seria profissão, eu não sabia que prostituição já era profissão, não sabia, fazia ideia. Então eu pensava, poxa, e ainda tinha a discussão feminista de que tá vendendo o corpo não é uma coisa legal, prostituição não é uma liberdade feminina, é uma coisa do machismo e não é uma coisa para se vangloriar. Então eu pensava, poxa, o documentário da Vitória é incrível nesse sentido, porque abre muito a cabeça da gente. É uma realidade que a gente nunca nem conheceu. Por exemplo, eu nunca tinha, só vi prostituta em filmes, série, etc. Não é uma realidade minha, assim, que eu já tinha tido contato. Então, é incrível. Olha só, eu pensei muito nesses últimos dias sobre esse assunto, né? Liberdade ou lucro ou uma exploração lucrativa em cima disso, da questão da prostituição, né? E não é né, eu acho que você tem uma visão assim um pouco mais opinativa mesmo, assim, do que eu penso sobre isso, é que a profissão, né, ela reforça a ideia do corpo feminino como um objeto, né? Como um objeto a ser usado, né? A ser usado para prazer puro do homem, né? Então, é uma profissão que surgiu para satisfazer o homem, né? Algo que a gente já vem comentando aqui da mulher como objeto de prazer ou satisfação do próprio homem. Agora, o que leva a pessoa a entrar em uma profissão como essa, como a Gabi estava falando aí, são eles fatores, né? A gente não pode ficar aqui olhando, né, do nosso mundo, da nossa realidade de vida e julgar e querer criticar e, enfim, porque o termo vagabunda, né, ou puta, que as pessoas tanto usam, é para ofender o caráter de alguém, né? Às vezes ela pode ser prostituta e pagar suas contas, manter enfim, né? Eu acho que não, acho que a discussão não é de caráter, igual as pessoas colocam, né? Eu acho que pode levar a pessoa a entrar num mundo desse. Às vezes uma mãe desesperada que não encontra uma vaga no mercado de trabalho, a gente sabe que a inserção no mercado de trabalho, até para quem já tem uma faculdade, não é fácil. Pode fazer julgamento do juízo Às vezes, da na hora do qualquer pessoa. desespero, você Hora do não desespero. sabe quais são os caminhos ou a direção que uma pessoa vai tomar naquele momento, né? E na existência de uma profissão como essa, e eu acho que uma mulher, para entrar na profissão da prostituição, ela tem que ter muita coragem. Primeiro porque ela vai enfrentar uma possível violência, né, ali dos clientes. Se ela vai para um bordel onde tem uma cafetina, ela vai ter que deixar parte do que ela ganha na casa, e além ainda de toda a questão social que ela vai ter que enfrentar. Esse olhar, né, que eu falei, do desvio de caráter, que ainda é muito utilizado, né, como se isso fosse um desvio de caráter da pessoa por estar entrando nessa profissão. Às vezes vai ser totalmente abandonada pela família. Pela família, pela sociedade. Eis a questão, né? Leva
dito, para entrar numa profissão como essa tem que ter muita coragem. E só para finalizar esse pensamento aqui, infelizmente não, eu acho que a profissão, ela ainda reforça a questão do corpo da mulher ser um objeto, né? Acho que ela nasceu com esse intuito de satisfazer os prazeres masculinos. E eu acho que no mundo ideal, uma profissão como essa não deveria existir. Queria comentar que essa Concordo questão muito. dos motivos, né? Eu conheci, assim, várias prostitutas, algumas que eu consegui depoimento de três ou quatro, acho que foram três prostitutas, uma cafetina, só que eu conheci várias, porque a gente chega lá com uma câmera na mão, dentro da famosa zona, né, chamada de zona, e assim, elas não, né, a maioria não quer gravar, mesmo a gente falando, olha, a gente vai borrar o rosto, vai mudar a voz, como nós fizemos, né, com duas delas, uma só que quis mostrar o rosto, e assim, elas, não, eu não vou, não, melhor não, porque, pô, tinha uma que falava assim, mas vai que você estuda em Frutal, minha cidade é lá perto, sabe? Então, assim, era esse medo. Por quê? Grande parte delas, a família nem sabia. Porque elas tomaram esse caminho como um desespero ali de última hora, que nem a família sabe que esse é o trabalho delas. Por Exatamente. exemplo, a Angel, que foi a que mostrou o rosto, ela é uma jovem na época ela tinha 22 anos, hoje ela está com 24 anos. Ela tem uma filha já, ela teve uma filha no ensino médio, então ela teve que largar a escola. Aí, sem qualificação, sem um diploma do ensino médio, como é que você vai conseguir um emprego? O emprego que você vai conseguir, ela falou que ela até conseguiu o emprego, mas o salário não dava para ela alimentar a filha dela, alimentar ela, pagar as Cada uma tem contas, sua não história, dava. tá vendo? A gente sabe que hoje o salário mínimo não dá para você fazer uma compra no mercado e pagar suas contas, ele já acabou. Uhum. E aí ela foi para esse caminho muito jovem, com 20 anos ela entrou. E aí ela Caramba. fala assim, eu quero sair ainda, eu vou sair, vou conseguir um pouco de dinheiro. Aí corta para outra prostituta que eu também conheci, uma já mais velha, de uns 40 e tantos anos. Ela fala assim, eu daqui a pouco vou ter que sair porque eu tô ficando velha. Porque depois que a gente fica velha, a gente não vai conseguindo menos dinheiro. Ela falou, mas já falei que ia sair muitas vezes. Ela falou, mas para mim, as meninas jovens que falam que vai sair é uma ilusão, porque quem entra nesse mundo não sai. Ela falou, porque dá muito dinheiro. Mas não é fácil, não é o tal do dinheiro fácil, como as pessoas falam, dinheiro fácil, né, Não é gente? fácil Você mesmo. imagina que eu perguntei lá para essa moça de 22 anos quantos clientes ela tinha por dia. Ela já chegou a ter 15 clientes num dia. Meu Deus. Imagina o que é você ter que transar num dia com 15 caras, sabe? E são realidades, assim, que chocam muito. São realidades muito diversas. Entre essas mesmo que eu conheci, uma é muito diferente da outra, cada uma tem um motivo, mas em grande maioria o motivo foi o dinheiro, não adianta. O motivo é o dinheiro. Assim como eu consegui um emprego porque eu preciso de dinheiro, vocês conseguiram um emprego porque vocês precisam de dinheiro. Uhum. Só que é como a Carla falou, é um emprego ali onde a venda, o produto que é vendido é o corpo da mulher, para satisfazer o prazer do homem. Então, assim, é uma discussão muito ampla, é uma discussão que eu aprendi que, nossa, se fosse para destrinchar mais, eu ia ter que fazer uns 5 TCCs para poder conseguir Não é uma coisa que abordar dá para tudo, sair porque emitindo a gente teve que opinião e escolher ainda assim, desvalorizando o que as meninas estão perguntando por fazendo. que entrou na prostituição, né? O que era mais difícil, pedindo para relatar alguma situação, inclusive, assim, situações horríveis que elas relatam, sabe? Desde o preconceito até situações de estupro dentro Deus. ali, que como é que a prostituta chega na polícia e fala assim, eu fui estuprada? Exatamente. A polícia, sabe, falando, não foi, você tá recebendo para isso? Eu acho que, assim, se para mulher já a palavra já vale tão pouco, né? Para prostituta, eu acho que vale menos ainda, né? Meu Porque a Deus. mulher não é paga para isso e a Sem prostituta, claro, palavras. puta, é mulher, né? Entendeu? Eu fico imaginando também a questão do psicológica, sabe, no meio de tudo isso, porque a gente tem que olhar, assim, claro que é o corpo físico, né, ali, só que a questão não é só o corpo, é o corpo físico,
né? Você imagina, como você comentou, né? 15 homens diferentes, Meu Deus. né? Tipo assim, De não tem todos os tipos, né? sentimento, tipo, a gente romantiza muito a questão do sexo também, isso é um fator, assim, que acho que tem que ficar claro, né? Mas você imagina, entendeu? Tipo assim, você não tem nenhuma conexão com aquela pessoa, é estritamente, assim, profissional, é a questão do código de ética, ou seja, você tem que ter um domínio sobre o seu corpo, né? Tipo, para você não sentir prazer, né? Justamente para cumprir esse código. E sabe, e caso você seja levada a algum tipo de violência, né, submetida a algum tipo de violência, enfim, é muito mais difícil. Então, acho que o psicológico também da profissional, né, também deve ficar muito abalado, porque, tipo assim, sabe, tipo assim, eu sofri uma violência, eu não tenho a quem correr, né, eu me sinto mal, só que eu preciso continuar fazendo isso, porque é o meu ganha-pão, sabe? Então, é uma questão muito complexa, realmente, porque parece que não tem, como não tem esse respaldo, parece não ter muita saída, né, para tipo, você tentar lidar com tudo isso, sabe? Não, e volto a dizer aqui, né, Então, fazendo aqui uma pequena inserção, né, que ela falou assim, né, a prostituta no exercício da profissão, aliás, a gente nem deveria usar essa palavra prostituta, e sim pessoa em situação de prostituição, né, é o correto. Eh, e fala assim: "Eu fui estuprada". Aí a polícia fala: "Como assim, você não trabalha fazendo isso?" Porque, veja bem, se e aí a gente bota aqui um comparativo, né, muitas mulheres casadas, elas sofrem estupro marital, de maneira, às vezes, frequente, porque não conseguem negar, né, sexo aos maridos, isso é estupro, né. A partir do momento que você não quer fazer, é estupro, né, você não tem que ser obrigada a ter relações sexuais, o consentimento ele tem que estar pleno a todo momento, não importa a situação, se é mulher, se é esposa, namorado, namorada, que seja. Então você, no exercício da profissão, no caso dessas mulheres em situação de prostituição, imagina as senhoras falarem que estão sendo estupradas, são situações de extrema violência, que a pessoa quer ir para além do combinado, né, porque tem isso, né, é feita uma combinação ali, o que que vai ser feito, o que que vai ser realizado, e são homens, cara, e, né, pessoas estranhas, não são confiáveis, né. Então a mulher ou tá na situação de ter que ter um gigolô, alguém para que ela vai ter que dar uma parte dos seus ganhos, que também não é o ideal, ou então vai ficar ali desprotegida, né. Mas vamos voltar aqui ao podcast que está muito, muito, muito bom mesmo, assim, até lamento profundamente o fato dele ter sido descontinuado, caso tenha sido, viu. Vamos lá. deve ser muito, muito complicado mesmo. Vocês falando aí sobre, né, que muitas meninas, a menina que entrou aí tem o sonho de sair dessa profissão, e essa moça de 40 anos dizendo que já falou várias vezes que sairia, mas que por motivos, acabou continuando. A gente sabe que existe histórias de pessoas que acaba conhecendo ali uma pessoa, um cliente que acaba desenvolvendo um sentimento e aquela pessoa dá a possibilidade dela sair da prostituição. E aí é que vem a grande questão, né? Porque lembra que eu falei lá no começo da questão do caráter, né? Que coloca como se fosse uma pessoa sem caráter, né? A prostituta não tem caráter, né? Então, ela como uma mulher que não tem caráter, ela não pode ficar com apenas um homem ou se casar e ter uma família e levar a vida normal. Eu tive um caso aqui, não vou citar nome, só vou citar assim por cima, de uma moça que ela era prostituta, acabou se envolvendo com um rapaz, o rapaz era casado, o rapaz se apaixonou por ela, chegou na esposa, disse que não dava para continuar o relacionamento porque ele acabou se apaixonando pela essa moça, e aí a mulher não aceitou muito bem, mas não tinha o que fazer, eles tinham uma filha, acabaram terminando, passou o tempo, ele assumiu essa moça, levou para morar na fazenda junto com os pais, e eles ficaram ali por 1 ano, 2 anos, e, de repente, misteriosamente, o casal desaparece. Misteriosamente, o casal desapareceu. Até hoje não se sabe para onde foram, né? Como assim? Muito se comenta que a própria ex-mulher, ou até a família dele, revoltada com a situação, poderiam ter Mataram eles?
envolvimento nesse desaparecimento deles, ou até mesmo Nossa, um bicho. assassinato duplo e ocultação de Pesado. cadáver. Um caso que ainda não tem solução. E isso mostra, né, que que por mais que você tente sair, uma mulher que entra num negócio como esse, ela fica marcada para a vida inteira, para a vida inteira. Então, Homem nunca fica é aquela marcado em questão nada. ainda que continua, a gente Ao vira e contrário. mexe, a gente vai falar disso, da questão de como a mulher é vista pela sociedade, como a mulher é colocada pela sociedade. O homem que gosta de sexo, nossa, garanhão, né? O prazer Ao dele ele tem que contrário, buscar só mesmo, a recebe mulher elogio. que gosta de sexo, ela é a puta, a vagabunda, então o desejo sexual da mulher parece estar sempre ligado à questão de De caráter. culpa. E caráter Eu acho Né? que mesmo. essa A é a grande quantidade de. questão que a gente vai estar sempre discutindo aqui com base de todas, eu acho que todas as nossas pautas vão Vai sempre ser isso. voltar para isso. De Sim. mulher não pode gostar de sexo, porque se ela gosta de sexo, ela é uma puta, ela é uma vagabunda, ela é uma Isso ninfomaníaca. aí é um assunto Não muito tem isso, ele não é mesmo ninfomaníaco. Já viu que não existe esse importante. termo? Não, Ninfomaníaco para é eles só no não. feminino, não existe. Você pode Nossa, a pesquisar. mulher é Ele foi puta, criado porque prostituta, ou a pessoa mulher em que gosta situação de de sexo não prostituição é pode ter uma doença. A gente ninfomaníaca. vai criar Eu um ouvi termo tanto isso. médico para falar que ela é doente, que ela não pode gostar de sexo, não. Eu acho que, na verdade, homem é obrigado a gostar de sexo, né, gente? Um homem que não gosta de Tem isso, sexo ó. é frouxo, Machismo faz o broxa. homem ser obrigado. Uhum. Tem essa questão também, que o machismo ele também acaba afetando a vida sexual dos homens. Inclusive, isso vai ser Tem spoiler, que ter vai ser performance, uma pauta né? aí mais para frente. Ah, Mas se você não tiver também performance, afeta né? a O questão machismo destrói o sexual do homem homem, que ele também. tem essa pressão toda de, tem que fazer isso, tem que gostar, não pode broxar, não sei o quê. Não, gente, sabe? Bom, a gente vai fugir do tema. Vamos começar a discutir outras pautas. Eu queria relatar aqui alguns casos que eu acabei encontrando, né, no meio do caminho. Teve um caso com essa moça novinha, a Angel, tem esse caso relatado lá no documentário, que ela fala que sim, que ela fala para os clientes dela que ela não faz sexo anal de jeito nenhum. E que é uma cláusula dela, ela não faz. E que o cara queria. Corpo dela, E né? ela falou que não ia fazer. E o cara virou ela e forçou o sexo anal Aí, ali. olha aí. Estupro. Olha aí, E gente. aí, só que ela fala assim, mas eu tava numa situação ali que se eu falasse que não ou empurrasse o cara, eu não ia receber, não ia ser paga. Então, assim, ela teve que aceitar aquela situação. Ela fala que ela machucou muito, doeu por muitos dias. E ela Meu ri, sabe, Deus. enquanto ela conta isso. Isso me chocou muito, porque Triste. eu tava assim, eu tava lá operando a câmera e o áudio, eu tava assim. Ela fala, não, porque eu fiquei traumatizada, não quero fazer mais, e dá risada. E eu fiquei assim, gente, mas isso foi um Ri pra não estupro. chorar, né? Mas aí ela Meu vai fazer o Deus. quê? É. Porque elas contaram que elas vão na polícia e a polícia fala assim: não posso fazer nada por você, porque você estava trabalhando, essa é a sua profissão, você recebe por isso. Se ela for agredida, também tanto faz, tanto fez. Então, assim, e isso só falando São das relatos prostitutas dolorosos, né, mulheres, que gente? foram o objeto de estudo do meu trabalho. Mas a gente sabe que trans, travestis, muitas recorrem à prostituição, Nossa. porque não existe oportunidade de trabalho no mercado de trabalho formal. Não, e trans travestis, gays também. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa de telemarketing, aí que eu passei um período trabalhando, aí um período difícil em empresa de telemarketing, né? Que tinha um rapaz na nossa equipe que era muito triste. Escutava isso, eu chorava, eu abraçava ele. Rapaz que ele falava assim: olha, eu saio daqui, né, da empresa, não vou falar o nome da empresa, não, mas é em Santos, a empresa. Aí eu tenho que sair daqui e eu vou para uma rua lá, que tem maior incidência, assim, de pessoas ofertando serviços desse tipo. E falou que estava desesperado, que às vezes saía do trampo, já saía 10, 11 horas da noite, né? Porque eu pegava um serviço que eu ia até às 10. E ele ficava até tarde, sei lá, 2, 3 horas da manhã, para poder ganhar uma grana e poder comer, porque eu lembro que ele contava a história dele para a gente, né? A gente tentava ajudar no mesmo possível. Que ele morava, tipo, a mãe dele faleceu, só tinha sua mãe, não tinha o pai, a mãe tinha deixado a casa e ele tinha dividido a casa com a irmã, que era uma mulher evangélica. Aqui vocês já sabem como é que, para onde está indo essa história, né? Aí diz que ela, casada e tudo com filhos, dividiu a casa no meio ali, né?
e que ela sabia, conhecer a história dele, conhecer que ele estava tendo problema para poder arrumar emprego, estava numa situação difícil. E ela não dava nada para ele, não oferecia uma comida, uma cesta básica, nada, nada, nada. E a gente que trabalhou com telemarketing, já trabalhei por um tempo, telemarketing é um dos piores serviços que existem, gente. É por isso que às vezes eu falo, eu já falei, se eu não falei em nenhum podcast, se você estiver escutando agora, eu falo agora. Não maltratem as pessoas que trabalham nesse tipo de emprego. É melhor vocês desligarem e tal, não falarem nada. Porque às vezes a pessoa está trabalhando em uma situação de precarização tão profunda, sabe? O serviço é tão precário, sem direito a nada. Eu lembro que quando a gente trabalhava, tipo assim, tinha vezes, tinha mês que. Porque descontava qualquer coisa, qualquer minuto, se tu demorasse, parasse para ir ao banheiro e tal, que você recebia. O salário é o salário mínimo. Você recebia às vezes 300, R$ 400. Então é uma aberração o que é feito para essas empresas, por essas empresas aí que fazem, aí, que, né, que usam terceirizados para telemarketing. E ele saía, falava que tinha que ficar nas ruas tentando arrumar clientes até 2, 3 horas da manhã, que às vezes ele estava até desesperado porque a pessoa querendo fazer, né, o cliente querendo aquela situação de, ai, de romance e tal, de não sei o quê. E ele ficava ali desesperado, pensando, pelo amor de Deus, termina logo, porque eu quero ir embora, eu quero ir para casa descansar, quero ir para casa comer. Então, é uma situação de profunda violência. Então, a gente vai retornar a isso aqui, mas vamos continuar o podcast aqui, que ele está absolutamente excelente. Eu não estou com o nome de todas as participantes, porque a pessoa não colocou aqui no enunciado, né? Mas eu vou procurar o documentário, vou deixar direitinho, tá? Já estamos na metade aqui, então. Vamos lá. Enquanto isso, eu estou aqui adiantando as coisas do site também, né? Enquanto eu vou escutando o podcast. Então, elas recorrem e passam grandes apertos e grandes situações. Eu acho que qualquer um que entra nessa profissão já está sujeito a qualquer tipo de situação. Você está trancado no quarto com uma pessoa que você não conhece. E, assim, ainda E a mais, profissão, vamos falar assim, homem, né? Que qualquer coisinha fere o ego. você falando aí dos trans, né, das pessoas que acabam entrando no mundo da prostituição. Essa própria sociedade que, vamos dizer assim, cerça eles de entrar no mercado de trabalho, é a sociedade que depois vai julgar eles por ter entrado no mundo da prostituição, né? Sim. Essa dualidade, né, nesse comportamento social. E a sociedade vai matar eles. E a né? sociedade que também consome o serviço deles. Sim. Gente, tem a questão de que grande parte, tipo assim, pornografia que é procurada no Xvideos, no Pornhub, no RedTube, é tudo assim, a maioria. Esses países, gente, Irã, países que são estados que não são laicos, são estados religiosos, estados que são famosos. Irã, como exemplo, mas vários das Arábias, né, da Arábia Saudita ou não, são países que já verificado o acesso gigante à pornografia, né? E mais do que isso, pornografia de pessoas trans e tal. Então, a hipocrisia que graça na humanidade, esse conservadorismo estúpido, nocivo, tóxico, assassino, né? Você vê que realmente essas pessoas, é por isso que esse caso da Fatal Model, eu acho que é um caso que ainda vai ter vários desdobramentos, porque quanto Brasília, os políticos em geral, e vários políticos, não só de Brasília, obviamente, utilizam desse serviço, né? Então, se tem qualquer dificuldade em imaginar aqui uma situação, especulando, aonde eles consigam ter nomes de pessoas que utilizam seus serviços e tal, de alguma maneira pudessem ameaçar ou tentar, né, fazer alguma maneira de tentar se proteger, porque uma empresa como essa que é capaz de intimidar, como eles intimidaram lá na empresa do ICL, penso eu que eu acho que aquilo ali é meio que a ponta do iceberg, né? Mas vamos lá. Grande parte procurada são de travestis, entende? E aí, outra coisa também, uma vez eu assisti uma palestra, num evento da UENG que eu fui, sobre essa questão da violência contra a comunidade LGBT. E que a maioria dos assassinatos são justamente contra as pessoas trans ou travestis. Por quê?
Depois que o homem vai lá, usou o serviço, transou, ele sente uma vergonha interior ali. E ele vai lá e mata, porque ele tem medo disso vazar para a sociedade. Então, Horrível, nós meu temos Deus. essa questão que as prostitutas trans e travestis também enfrentam, que é assim, morrer, né? Apanhar, morrer, levar uma facada ali. Isso para elas é normal. Lembro dos relatos da Erika Hilton. O quão doente é a nossa sociedade, sabe? Totalmente. Totalmente. Eu lembro que eu vi um documentário, eu não sei se foi o Ulisses, eu não sei, era algum ex-aluno da UENG. É isso, não é, Viti? E a Danila. Nossa, ficou sensacional esse documentário também. Que ele Esquinas contava. Noturnas, que chama, gente. Procura lá no YouTube, Esquinas Noturnas. Esquinas Noturnas. Esquinas Noturnas. E eu lembro muito nítido também, né, de uma das entrevistadas também, uma trans, ela estar comentando isso, que ela, tipo, tinha uma cicatriz enorme nas costas, enorme, de uma facada que o cara, entendeu, tipo, transou com ela e, tipo, depois queria matar ela. Meu Deus. Cara. E aí ela conseguiu sair viva, só que ela tem até hoje, assim, a cicatriz nas costas, né? Detalhe, conseguiu sair doente, viva, mas ela né? ligou para o atendimento para pedir ambulância e tal, e não apareceu ninguém. Quando falou, porque aqui em Frutal tem, inclusive perto da rádio onde eu trabalho, que quando eu tô indo para a rádio, 5 que tá da virando manhã, elas estão terminando o turno delas, então eu sempre vejo elas assim, e aí lá onde é o ponto comum delas trabalharem. E aí ela ligou do orelhão, e aí quando ela falou onde era, eles desligaram, assim, sabe? E ela levou uma facada. E aí, enquanto não passou um carro que pegou ela e levou para o hospital, ela podia ter morrido ali. O fato da questão. Nossa, é muito feio isso. Tipo, você não dá socorro, né? Você é um profissional da saúde, né? No caso, né? Uma instituição da saúde, não dá socorro por, às vezes, ou por medo do local, mas às vezes por preconceito, entendeu? Fala assim, não, mas nesse local deve ser uma prostituta, sabe? E, ok, é uma prostituta, mas ela é menos ser humano que você. Tipo, ela tem os mesmos direitos que você. Acho que domingo então, assim, vai lá bater lá. É uma coisa de louco, assim, bater a nossa sociedade. Da tipo, de entender isso mesmo. É uma sociedade doente. Aproveitando, falando ainda do TCC da Vitória, tem um detalhe que eu estava lendo esses dias, da Dona Beija, que o povo de Araxá, onde ela passou parte da vida, não aceita que ela seja referenciada como uma cortesã, que é o que ela é. Mas eles não aceitam porque ela tinha influência. Parece que tudo em Araxá tem o nome dela. Então, como essa importância não poderia ser relacionada com a profissão dela. Então, já que sobre essa questão, que a gente conta no nosso documentário um pouco da história da Dona Beija. Introduzindo aqui, para quem não sabe, a Dona Beija foi uma cortesã que... Já tem uma novela, né? Só que ela era assim, ela escolhia os homens com quem ela dormia. O que acontece? Ela, muito jovem, foi sequestrada por um ouvidor da corte, né, na época da corte de Portugal no Brasil. Foi sequestrada lá de Araxá, foi levada, agora eu não lembro a cidade. E aí ela era obrigada a dar prazer sexual para o ouvidor da corte, né? E aí, quando ela voltou para Araxá, todo mundo sabia dessa fama dela. E aí ela não foi respeitada na sociedade. Então, o que ela pedra na Geni, né? Construiu uma chácara, ela estava cheia da grana. Construiu uma chácara. Todas as noites, era chamada Chácara do Jatobá. Todas as noites ela dava festas, né? Só com pessoas da alta sociedade, pessoal da corte, do rei. Dava festas e escolhia no final da noite um homem para dormir com ela. Só que se ela não queria dormir com o homem, ela dava um sonífero para ele. E aí falava assim para ele no outro dia, você não deu conta do recado. Se você não me der joia, não me der dinheiro, essas coisas, eu vou sair espalhando pra todo mundo que você é um broxa. Aí os caras, nossa, não pode, Dona né? Beija. Aí, tanto que, quando eu fui fazer o meu documentário, escuta o rolê. Eu ligava no Museu da Dona Beija, em Araxá, eu ligava em tudo quanto é... Não, mas ela não era prostituta? Por que você quer falar sobre ela no seu documentário? Ela não era querendo apagar a história da mulher. Fala, mas não era. Não aceitava, brigava com a gente. A gente foi conseguir alguém para falar com a gente
lá em Estrela do Sul, que é do lado da minha cidade, que é a cidade onde ela morou seus últimos anos. Ela também morou lá seus últimos anos, também é uma figura importantíssima na cidade, só que lá eles aceitam o fato de que ela era uma cortesã, que significa uma dama de companhia, né, que também troca ali prazeres sexuais em troca de joias e valores, enfim. Inclusive, o historiador que me deu a entrevista ressalta que na época tinha a casa da Candinha da Serra, que já era diferente da casa da Dona Beija, que é onde a Dona Beija escolhia com quem ele ia dormir, e a casa da Candinha da Serra, não, as prostitutas que ali ficavam tinham que dormir com os homens que chegavam ali e tal, ele explica essa situação. Mas que a Dona Beija não deixa de ser uma prostituta. Mas lá em Araxá eles não aceitam. Gente, se tiver alguém de Não Araxá aceitam, porque a mulher tem ouvindo a uma, gente, de alguma maneira, explica pra importante gente na por história. quê. Bizarro. Porque já que todo lugar que você procura fala que ela era uma cortesã e conta essa história, mas lá em Araxá eles não aceitam, não. Mas eu acho que é claro, não é a Vitória. Como uma prostituta poderia ter tamanha importância na cidade? Na verdade, para todo triângulo mineiro, conta-se a história de que Triângulo Mineiro é de Minas por conta dela, porque ela tinha envolvimento com um cara com uma importante figura de Goiás e pediu aí para voltar o triângulo para ser de Minas, porque ela morava aqui, etc e tal. Nossa, a Entendeu? internet tá Então eu muito acho que lenta é aqui, tá óbvio, louco. assim, desculpa, Esse mas acho que é live meio não ia rolar óbvio de jeito porque nenhum. o povo de Araxá não gosta dessa relação. Sim, é verdade isso que a Jaque falou. Ela teve influência, inclusive, política também, porque ela era amante de grandes homens que eram envolvidos ali nas decisões políticas. E aí ela, com o jeito dela ali, a sedução dela, foi conseguindo e... Enfim, grande figura da nossa história. Aconselho vocês também pesquisarem mais sobre a Dona Beija. Tem novela no YouTube com a Maitê Proença, tá? Assistam, que é ótima. Falei que tinha eu lembrei novela? agora, você falando disso, lembrei da música Geni. Qual música, Carla? Geni Zeppelin. Ah, sim. Joga pedra na Geni, pô. Joga pedra na Geni. É. Tem também, assim, histórias... Eu conheci muitas mesmo, assim, mas eu não vou ficar falando, porque depois também ninguém que tá ouvindo vai querer assistir meu documentário. Vai lá, gente, assistir o documentário no YouTube, tá? Vou deixar aqui nos comentários, É na descrição. muito, assim, uma realidade que mudou completamente a minha visão. E eu fiz o documentário em dupla também com a minha amiga, inclusive um beijo pra Madei, que eu sei que ela tá ouvindo, que eu vou obrigar ela a ouvir. Mas, assim, a gente foram 3 dias de gravação, gente. A gente gravou tudo em 3 dias. Foram 3 dias muito intensos, visitando bordel em bordel e conhecendo várias prostitutas, várias realidades diferentes e várias histórias chocantes. É um tema que, se a gente realmente, assim, Deu ruim no não dá microfone de para alguém. você pode seguir tanto a questão dos motivos, tanto a questão trabalhista, a questão da violência, do preconceito. É muito amplo e complexo. Eu queria fazer uma referência aqui, né? Eu assisti um filme. Minha gata tá miando a beça. Ele chama Las Tetas de mi Madre. E ele é muito bom, porque ele vai abordar esse tema também. Só que, na verdade, a mãe do menino, tipo, é um filho, né, e uma mãe. E a mãe é super bonita, assim, sabe? Tipo, tem um corpaço, super linda. E ela, assim, começa a passar muita dificuldade financeira, né? Tipo, o emprego formal dela não tá sustentando e ela acaba entrando pra prostituição. Só que, como o menino, tipo, ele é pré-adolescente, tipo, ele deve ter uns 12 anos aí, mais ou menos, ela não conta pra ele, né? Então, tipo, ela esconde, né? E ela sai todo dia à noite pra fazer os programas. Eu acho que eu sei. Só que o menino, ele, tipo, um dia ele acaba entrando no bordel, acho que pra entregar pizza, sei lá, que ele começou a trabalhar de entregador de pizza, e ele acaba vendo a mãe lá. E aí, tipo assim, ele começa a ir escondido no bordel e colocar dinheiro, porque, na verdade, elas se apresentavam primeiro, tipo, com uma dança, assim, sensual, e depois pagava extra para ter o programa, né? E o menino, assim, ele não conseguia ter o programa, porque senão ela ia descobrir que ele estava lá. Resumindo a história, ele começou a colocar dinheiro, e para ver, tipo, ela dançar, e ele acaba se apaixonando pela mãe. Sabe? Tipo assim, por isso chama Las Tetas de mi Madre, porque, tipo, aparece o seio dela, né, bem explícito no filme. E, assim, é mais pesado, né, falar do menino se apaixonar pela mãe.
Caramba. Complexo de Édipo. Complexo de Édipo, exatamente. Mas assim, é muito interessante o filme, eu acho que tipo, mostra bastante essa realidade, apesar de ter uma narrativa um pouco diferente do que a gente comentou, né? Só que ele é um filme também tipo latino-americano, né? Então a realidade não é muito diferente da nossa, né? Não é de país de primeiro mundo, que é uma coisa totalmente às vezes diferente. Mas fica tipo a dica aí para quem quiser assistir As Tetas de Mi Madre. Aproveitando que a Gabi falou de juventude, entretenimento, eu tava lembrando de como as prostitutas aparecem nos romances do Jorge Amado. São figuras muito presentes em todos os romances, e eu acho muito interessante que durante, sei lá, década de 70, 60, num período da ditadura militar, num período super barra pesada, as prostitutas, personalidades assim, tão geralmente com sombra, tão ligados à luxúria, ao pecado, alguma coisa Tentando suja, fazer o plano de parecem 60 personagens megabytes e tá corajosos, demorando fortes. 2 anos. A gente cria uma empatia, uma simpatia enorme. Assim. Os personagens deles são assim, incríveis. E tem um trecho de Teresa Batista, por exemplo, que eu até fiz questão de selecionar, que ele diz assim: puta não tem quem a defenda, ninguém por ela se levanta. Os jornais não abrem colunas para descrever a miséria dos prostíbulos. Olha isso. Assunto proibido. Puta só é notícia nas páginas de crimes. Ladrona, arruaceira, drogada, mariposa do vício, presa e processada, acusada dos males do mundo, responsáveis pela perdição dos homens. A quem Meu cabe Deus a do culpa céu. de tudo de ruim quando acontece o universo afora? Foi das putas, sim, senhor. Eu acho incrível, gente. Leiam Jorge Amado, por favor. Que Show de doloroso, bola. né? Arrepios Dor, aqui, hein, Jaque? dor. Arrepios. E eu acho que a gente tem figuras e figuras na dramaturgia, né? A gente tem que representam a prostituta, mas de jeitos completamente diferentes, muitas vezes diferentes do que elas são da realidade também. Se você pegar Uma Linda Mulher, né? Famoso Nossa, filme com eu vou o até dar Richard uma Gere, eu pausa acho, né? aqui. Não, eu sei o que ela vai falar, mas eu vou até dar uma pausa aqui. Esse, pra mim, foi um dos filmes que é você assistir o negócio quando você já é adulto, né? Porque esse filme, ele meio que romantiza o fato da pessoa estar em situação de prostituição, né? Porque ela encontra um homem maravilhoso, incrível e tal, que vai tirar ela daquela condição, que vai brigar com o amigo devido por ela, né? E tal, e que no final dá a entender que eles vão ficar juntos, que ele vai assumi-la, né? Talvez, creio até que dá a entender que ele casa com ela, e é a maravilhosa da atriz linda, né? E tal, é um filme legal, icônico, mas, cara, como esse filme é de serviço para essa questão, né? Quantas mulheres devem ter entrado enganada nessa história, achando que, nossa, vou virar uma prostituta, porque, nossa, aqui, olha, vou achar o Richard Gere ali na esquina, né? E a Julia Roberts, gente, não sabe, não é muito bem aquela realidade ali. Apesar de ser um filme muito bom, eu gosto muito. Aí você pega um filme biográfico da Bruna Surfistinha, não representa nem 1% da realidade das outro também. prostitutas. A Bruna Surfistinha era de classe média alta, fugiu de casa porque quis, entrou na prostituição porque quis. Não é essa a realidade, como assim, a gente discutiu bastante aqui. A maior parte é porque ela precisa de dinheiro mesmo. Ela não, ela queria ser prostituta. Eu acho que não é uma coisa que, quando você tá lá na sala de aula e pergunta pra menininha, o que você vai ser quando crescer? Ela não fala, eu quero ser prostituta. Quer trabalhar num bordel, ela não fala isso. Mas a Bruna Surfistinha, desde a escola, queria ser prostituta. Então é uma realidade que é bem diferente da grande maioria, né? E aí a gente tem nas novelas, que são aquelas prostitutas completamente exageradas e que usam aquelas roupas muito apertadas e que normalmente tem um nível intelectual bem baixo, conversa errada e não sei o quê. A gente tem essa, né, na dramaturgia. Uma representação péssima, né? É um estereótipo, né? Isso é o estereótipo, é que a dramaturgia usa do exagero não só na questão da prostituição, em várias outras, mas a gente vê muito isso. Só que ao mesmo tempo a gente tem belas poesias, a gente tem Jorge Amado, a gente tem Oswald de Andrade, né? Então, eu acho que, como eu falei, é um tema muito complexo e diverso. Eu acho que essa questão aí do estereótipo e até mesmo de coisas que as mulheres que querem ser tão certas assim, não querem jamais serem confundidas ou igualadas a uma puta, coisas assim, eu acho que não sei se vocês chegaram a ouvir,
eu lembro que na época da faculdade eu estudei com eu morava junto com uma estudante de direito e ela comentou que a supervisora de estágio dela dizia que não pintava a unha de vermelho não, porque na época da sério, gente, eu sei que vocês vão fazer essas. Eu imagino a gente tá com o olho na testa. Pra quem não tá vendo a gente. O pessoal não tá vendo a gente, né? Mas realmente, ela não pintava a unha de vermelho, porque quando ela era moça, falavam muito que quem pintava a unha de vermelho era realmente as putas, né? Então ela ia na manicure e passava no máximo ali um nude, um begezinho, mas vermelho jamais. São tantas coisas que a gente fica assim, nossa, o que é isso? Não, foi muito interessante a Carla citar isso, porque isso, assim, é real, porque eu já escutei, assim, de alguns comentários. Assim, eu gosto de participar, eu sou religiosa, assim, só que tem umas coisas que, mano, eu não tô de acordo, assim, de jeito nenhum, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para muitas coisas, né? E aí eu já escutei comentários, porque eu sempre amei passar esmalte escuro, sempre, preto, vermelho, roxo, enfim. E aí uma vez eu tava com vermelhão, assim, casquei o vermelhão. E aí um dos líderes, né, enfim, da que eu faço parte, ele olhou e falou, por que você não pinta de branco? Tipo assim, pureza, Virgem Maria, sabe? Meu Deus. Eu gosto de vermelho, qual que é a diferença de cor, entendeu? Uma cor. Como que uma cor vai definir quem você é, sabe? E agora a Carla comentando isso, me veio essa memória, né? E, é absurdo, assim, como as pessoas fazem julgamentos com coisas que não tem nada a ver. É a mesma coisa que você colocar uma roupa... a gente já discutiu sobre isso um pouquinho no episódio passado, né? Mas, sabe, uma roupa vai definir o seu caráter, vai definir quem você é. Tipo, você não pode colocar um decote que você vai ser julgado a todo momento, sabe? Sim. E, isso é muito complicado, porque isso é muito real. Eu acho que o nosso tempo está se esgotando, a Carlinha está passando maquiagem ali para ir apresentar o jornal, porque nós temos uma apresentadora de TV aqui com a gente, tá, gente? Esse podcast aqui gente, não é pouca não é mole, não. Tá? E aí? Maravilhoso o podcast. Muita voz. Estão brincando, mas... Considerações. Os melhores podcasts que eu escutei recentemente. Para finalizar, queria que cada uma desse a sua opinião, né? E aí? A prostituição, ela é uma expressão de liberdade do empoderamento feminino ou ela é uma exploração capitalista e que objetifica o corpo da mulher de uma maneira machista? Pelas circunstâncias, eu pergunta acredito de $1 milhão, né? Pelas circunstâncias que nós vivemos, que nós discutimos aqui, da necessidade desse mundo capitalista realmente, que explora o pobre até o fim, entendeu? Já fazendo uma crítica, mas é uma necessidade de sobrevivência. Então, eu acredito que seja esse tema realmente da exploração e da objetificação do corpo da mulher. Junto com a Gabi aí, acredito que seja exploração, sim. E como eu tinha dito, no mundo ideal, acho que esse tipo de produção... Deu ruim no microfone ali. Enquanto não... Deu para entender perfeitamente. Enquanto não sai da informalização, eu voto na segunda opção também. Tem chance. Bom, para vocês saberem a minha opinião, vocês vão ter que assistir meu documentário. Brincadeira. Vamos assistir. Acho também que é a segunda opção, porque assim, se a mulher ela gosta de fazer sexo, ela tem a liberdade, eu tenho liberdade para transar com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Assim como você, assim como qualquer mulher. Então, assim, ela pode sim transar ali, isso é liberdade. Agora, se ela transa em troca de algum valor, porque ela precisa daquilo, já é uma questão um pouco mais da exploração capitalista mesmo, e é uma objetificação, porque a venda é uma venda, e o produto é o corpo, é o sexo. Claro. Então, eu também concordo, acho que fomos unânimes nessa opinião, mas a gente quer saber a opinião de quem ouviu também o podcast até aqui, né, agradecer quem ouviu a gente até aqui. Se você não ouviu o nosso primeiro episódio, vai lá, a gente está com 2 episódios até agora, a gente tem um blog também do Sextual, mas nós vamos discutir toda semana, toda sexta-feira, esses temas diversos sobre sexualidade. Sextual, né? Hoje foi prostituição, foi um prazer estar aqui com vocês de novo, meninas. Sempre um prazer conversar com pessoas tão inteligentes, tão interessantes assim. Gente, muito obrigada, como a Vicky disse, né? A todo mundo que nos escutou, que vocês possam continuar. Pode interagir com a gente, como a gente comentou no último também, quem tem propostas, né, de pautas a serem debatidas,
envia pra gente no direct. A gente tem conta no Instagram, tem conta. Vou pausar aqui para poder continuar a conversa aqui, talvez, quem sabe, dar uma finalizada nessa questão toda, né? E saber, inclusive, a sua opinião também, o que você acha disso. Agora, pô, foi uma conversa ótima, hein? Esse documentário, com certeza, eu vou assistir, eu já salvei o nome dele aqui, eu vou deixar aqui também o link talvez no Spotify, né? No Spotify do podcast, que ele está disponível no Spotify. Eu ia falar iTunes, porque eu escutei pela iTunes. Porque para quem está mexendo aqui com o OBS, como eu estou fazendo, se você coloca iTunes, ou melhor, se você coloca Spotify, dá erro. Fala, ai, não pode tocar, né? E tal. Então, dá um erro qualquer aqui. Mas aqui funcionou paralelamente, maravilhoso o iTunes, mas está no Spotify. Cara, são poucos programas que elas fizeram, pelo que eu pude entender, mas são ótimos. Tô vendo aqui, foram 11 programas, gente, 11 programas. Assim, eu vou tentar localizar a Vitória Gonçalves Camargo, né? Não sei se eu não sei se eu encontrei ela no Instagram, mas caso ela acesse aqui, ou ela receba a notificação que eu escutei o podcast delas aqui com você, tomara que ela autorize, né? Se ela não autorizar, eu também removo, né? Mas assim, de qualquer maneira, tem alguns programas que eu vou escutar aqui que fatalmente o YouTube vai pedir para remover, né? Dependendo do tamanho da empresa, a gente remove, claro, mas coloca em outro lugar, né? Para poder não silenciar o debate também. Mas o sextual foi maravilhoso, viu, de acompanhar aqui. Eu gostei. É engraçado que no tempo que eu fiz isso aqui, eu consegui fazer correção de 3 publicações, porque a internet tá um verdadeiro pesadelo aqui. Então, provavelmente eu vou escutar um outro podcast, vou gravar um outro programa aqui. Vou pegar uma outra sugestão. Não, princesa, não fica miando, não. Não fica miando, não, princesinha. Então, eu vou finalizando aqui. Eu só quero deixar um paralelo aqui sobre essa questão toda aqui da Fatal Model. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Gente, é tanta aba que eu tô com tanta aba aberta que deve ser isso que tá dando pau no meu na minha internet, né? E a gata, que é minha gata, resolveu tocar o terror aqui. Tocar o terror. Tá se desdobrando essa questão aqui. Eu quero saber a sua opinião, né? Porque eu acho que muita gente andou dando opinião equivocada. Fui ver de um cara que o cara ficou xingando o Edu, né? O Eduardo lá do ICL pra caramba. Eu falei, caraca, você vai acabar até. Só pode até tomar um processo, né? E tal, né? Deixa eu só baixar a imagem para poder colocar aqui para vocês, que não tá deixando baixar, né? Porque, infelizmente, né? Você tem aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu trocar o link do navegador aqui. Você tem aqui, é claro. Não, gente, vamos brigar aqui, não, vamos brigar para lá, vai, vamos brigar para lá. Os gatos estão brigando, como sempre, né? Essa gata, assim, ela tá toda feliz, ama esse gato, daqui a pouco ela odeia ele. A gata totalmente muda de ideia rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, apareceu aqui, ó, já deve ter aparecido para vocês aqui. Aqui é a postagem do ICL, tá? Onde eu vou deixar aqui a capinha do podcast que a gente acabou de escutar. Onde tem o que eu comentei com vocês, né? Essa parada aí da Fatal Model aí e tal, que eles. Ah, tem que tirar a capinha, pelo menos enquanto eu. Peraí, gente. Rapidex, deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó, tá aqui. Esse foi o caminhão que eles colocaram. Eles pararam na frente do ICL e ficou uns caras fotografando, filmando. Negócio bem bizarro mesmo aqui, bem estranho, né? Deixa eu ver aqui rapidinho uma coisa. Que aí, claro, tem um monte de gente falando que é preconceito e tal. Ah, vocês são preconceituosos, estão querendo se vitimizar, né? E tal. E eu achei uma mina no TikTok, que a mina, ela é Vamos trabalhadora. varrer um gatinho hoje? O objetivo, na verdade, não era Vamos, varrer meu gato, só era que no varrer o momento quarto não, que vou... tá? Deixa eu ver se é o quê. Assim, eu entrei no vídeo aqui, acabou entrando no vídeo do Rafa do Mika, que eu adoro. Eu sou louca por gato, né? Deixa eu colocar aqui Fatal Model pra ver se aparece o vídeo dela. A Fatal Model ECL, não, mas tem que ser só Fatal Model. Que apareceu uma moça falando que como essa plataforma ela é abusiva. Ó aqui o vídeo dela, né? Porque agora eles estão dando uma de coitadinho, né? Falando assim, vocês são preconceituosos, a gente quer empoderar essas mulheres, a gente quer respeito, é uma campanha sobre respeito.
Só deixar aqui. Peraí, né, a gatinha, briga agora não. Eu vou só deixar aqui só esse vídeo, né? É controlar áudio, bom, não sei, não vou mexer nisso agora não. Será que vai entrar aqui o TikTok? Ele vai deixar? Oi, gente, eu sou a Deus Artemis, eu sou GP e Prodome aqui em Araraquara. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os sites de acompanhantes, especificamente sobre o Fatal. Deixa eu só pausar aqui o vídeo dela rapidinho. Cliquei aqui em interagir para pausar. Primeiro para arrumar no lugar aqui, né? Para poder dar os créditos dela, né? Artemis Deusa 92. Ela visivelmente é uma profissional do sexo. E ela tá falando o quanto é abusiva, entendeu? A maneira como essa Fatal Model cobra das meninas, né? E ela tá mostrando, porque muitas pessoas vieram falar que desde que eles vieram se vitimizar, falar, nossa, como vocês são preconceituosos. Detalhe, a crítica não foi nem as meninas, obviamente, terem esse trabalho, né, de serviços sexuais nem nada. Foi a maneira como eles estão fazendo propaganda em locais que é censura livre. Tá tendo na rádio, tá tendo em estádio de futebol. E futebol, não sei se vocês sabem, né, gente, é censura livre. Já não deveria ter bet, já não deveria ter bebida, já não tem cigarro, não é verdade? As pessoas acabaram com as propagandas de cigarro e todo mundo chegou à conclusão que não dá para ter propaganda de cigarro. Por que está tendo propaganda de bet, né? Então, e a questão da Fatal Model aqui também é por que a Fatal Model tá negociando para ter visibilidade em locais que são programas e tal, censura livre, né? Vamos dar aqui deixa eu só terminar, que eu já vou finalizando aqui. Daqui a pouco eu vou gravar um outro para poder publicar. Fatal Model, tá? Porque vem acontecendo coisas difíceis, tá? Cada vez mais difícil trabalhar no site do Fatal Model. Para quem não sabe, o Fatal é o maior site de acompanhantes do Brasil, é o site que mais os clientes têm acesso. E eles estão usando esse fato para cada vez mais cobrar da gente, cobrar das GPs. Tá cada vez mais impossível trabalhar dentro desse site e eu quero conversar com vocês sobre isso hoje. GP garota de programa, viu? Só para constar, sei que você sabe, mas, né, que as pessoas não usam essa expressão, né? Bom, gente, como sites de acompanhantes funcionam, né? Eu vou falar aqui rapidinho para vocês. O site de acompanhantes é uma lista de meninas, de pessoas que trabalham com os jobs, né? E aí, o que você pode fazer como GP? Você pode pegar o seu perfil e deixar ele maior e mais destacado, pagando para o site isso, né? O que, assim, é justo, o site está trabalhando, você também. O que está acontecendo especificamente com o Fatal Model? Eles estão cobrando cada vez mais, e eles estão cobrando tudo do site. Tipo assim, para você mudar de cidade, você paga, para você mudar seu nome você paga, para você ocultar sua idade você paga, para você mostrar o reviews dos clientes no seu perfil você paga, coisas que os outros sites, nenhum outro site cobra, o Fatal Model cobra e cobra caro. A pessoa, se o cliente faz review ruim? Só para vocês terem uma comparação, esse site aqui, Foto Acompanhante, eu paguei isso aqui hoje por um destaque de 7 dias no site. Então, o Foto Acompanhante me cobrou R$52 por 7 dias de destaque, gente. E é um destaque de página inteira, tá? Não é só eu estar lá no topo da lista. Eu estou destacada realmente no site. E como funciona o site do Fatal Model? O site do Fatal Model, ele é uma lista. Então, para você ficar mais acima na lista, você tem que contratar planos. Quanto mais planos você contrata, mais em cima da lista você fica. O que acontece os planos, eles estão super caros, para vocês terem uma noção. Esse plano aqui do trabalho alheio, no mínimo, né? Top deles. Eles estão cobrando, olha o valor que eles estão cobrando por 7 dias, gente. R$196 por são marketplace. Destaque, tá no plano super top. Tipo o Amazon. Contratar o plano super top não quer dizer que você vai estar no topo da lista, porque você tem que contratar outros planos que a gente vai ver o valor. Se você quer ficar em cima da lista do Fatal Model, você tem que contratar aquele plano super top mais esse top, que ele fica quanto? R$105. Já soma aí, gente. 196 do outro, mais 105 desse por semana para ficar entre os primeiros. Mas não temos só esses planos. Eu vou colocar os outros planos aqui. Plano diamante, para você ficar mais acima, R$114 por 7 dias. Aí agora, se você quer estar no topo, do topo mesmo da sua cidade, no Fatal Model, você tem que contratar o plano Flash. Mas para você ter 10 vezes... Quantos planos as minas têm que contratar? Você precisa. Para poder comprar o plano Flash, você deve adquirir os demais. Ou seja, para você comprar esse plano e ficar no topo da lista, você tem que comprar todos os planos do Fatal Model
tá? Por semana você vai pagar quanto aí? Fala pra mim. Abuso, só Mas abuso, aí gente. você quer trabalhar viajando. No Fatal Model, pra você trocar de cidade, ó, troca de cidade, R$119,90. Cada vez que você vai trocar de cidade do seu perfil, nenhum outro site cobra, gente. O Fatal cobra Aí, ó. R$119,90. Era 99, tá, gente? Eu descobri hoje que tá R$119,90. Ele cobra. Como é que eles colocaram lá no caminhão, né? Que tá lá no caminhão. O que mata é o preconceito, respeito, segurança, dignidade. E exploração, né, gente? Que é uma exploração do caraco, né? Tinha que haver até uma investigação em relação a isso, ou um serviço, né? Já que as moças trabalham, que não fosse tão predatório, né? Então você tá aqui em Araraquara, você quer ir atender em Ribeirão? Você vai pagar R$119,90 para mudar a cidade do seu perfil. Tem mais aqui, gente. Não acabou, claro que não acabou. O plano review público. O seu cliente saiu com você, gostou de você ou não gostou, tem alguma coisa para falar? Mas ele vai deixar um review lá na sua página, certo? Ele deixa um review lá. Para os clientes poderem ver o review, você paga. Você, trabalhadora, vai pagar Olha isso. R$99,90 Que para os absurdo. reviews ficarem públicos no seu perfil por semana, tá, gente? Isso aqui é o Meu preço Deus. de 7 dias. Então, se você quer ter os seus reviews públicos para todo mundo ver, você vai ter que pagar. Senão, o cliente tem que ser premium. Então, o cliente sendo... Eu não sei como que é os valores do premium, tá? Mas, para trabalhar no Fatal Model, é muito caro, muito caro, muito caro. E para finalizar, ocultar a idade, gente. Quanto que você vai pagar? Olha ali. Ocultar a idade? R$99,90 por mês para você ocultar. Espero que seja para a pessoa, Fatal pelo fato da pessoa ser mais velha, não ser mais nova. Noção, como eles estão aumentando o plano, isso aqui, ó, o valor de R$139,90 era do plano super top, 7 dias, que hoje tá R$196. Eu paguei no dia 10 de agosto do ano passado, R$139,90. Os caras aumentaram R$60, R$60, gente, em menos de um ano. Por que vocês aumentaram? Né? Por que vocês estão aumentando o preço, gente? Por quê? E aí a minha pergunta é essa, gente, pra que cobrar tanto da gente? Sério, vocês estão... E ainda faz esse papelão aí, né? Vocês queriam comprar a porcaria de um time de pagando de coitadinho quando são criticados. Vocês estão cobrando tudo dentro do site da gente, tudo. Abuso com as moças, cara. Bom, gente, o Fatal Model não é o único site. Infelizmente, é o site mais conhecido, é o site que os clientes mais entram. E eu vou deixar aqui um pedido pros clientes. Acessem outros. Eu vou aqui, só finalizar, que eu fiquei com medo dela colocar algum endereço, alguma coisa, né? E tal, que não desse lá muito certo aqui. O YouTube é tão cheio de critériozinhos, né? É isso. Eu escutei aqui um podcast com você. Eu vou terminar aqui, vou cortar e vou fazer o upload. Vou colocar aqui no canal do Masmorracine, mesmo sendo um projeto meu, né? Mas eu tô trabalhando aqui no site enquanto isso, né? Enquanto eu tô escutando os podcasts. Cara, eu preciso da sua opinião. Eu preciso da sua opinião. Eu quero a sua opinião. Tá? Até quem sabe depois aí, se puder mandar esse e-mail, ó. O e-mail tá aqui certinho, ó. Escute um podcast comigo, @gmail.com. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Prometo que eu leio depois, tá? Se você mandar e-mail, se você comentar aqui abaixo também, eu mando. Eu vou tentar escutar um dos podcasts que o pessoal comentou lá no YouTube, vou tentar no Facebook, né? Eu printei e tudo, inclusive. Mas, pô, se você tiver algum podcast que você gostasse que eu escutasse, lembrando, né, de ser generoso comigo, né? Porque tem podcasts que são terrivelmente agressivos, né, e tal, e eu não sei se eu, enquanto mulher, eu me sentiria bem, né? Escutando certas coisas também, né? Mas, de qualquer maneira, se você acha que tem um assunto interessante, se você gostasse de saber da minha opinião e tal, lembrando que se você tiver um podcast também, você gostaria de escutar a minha opinião da Angélica sobre o seu podcast, pode mandar que eu também faço review de podcast para a questão técnica, né? Eu sou editora de áudio, inclusive, né? Há muito tempo, edição, formatação, abordagem e tal, uma coisa que eu sei fazer muito bem, né? Apesar do nosso podcast até hoje ser um podcast muito de nicho, mas pode mandar aqui, tá? Manda aqui, fala comigo aqui. Tenta usar este e-mail aqui. Por quê? Porque por e-mail eu acho muito melhor, né? E tal, a comunicação, eu sempre achei, por e-mail é melhor a comunicação. Escute um podcast comigo, @gmail.com. Você gostou do que eu fiz aqui e tal, desse formato, de eu conversar com você e tal? Você gostaria de ajudar a gente? Eu coloquei aqui o QR Code do nosso Live Pix.
mas a gente também tem Pix de apoio, né? A gente está fazendo uma vaquinha tentando comprar uma webcam melhor, porque a minha webcam tá ruim, né? E a do Marcos também, que é meu parceiro de gravação aqui. O nosso Pix é um Pix super fácil também, tá? Eu vou tentar deixar aqui para você dentro da publicação, na descrição, tá? É fácil, é apoiomasmorra@gmail.com. Apoiomasmorra@gmail.com. Esse é o Pix da gente. Se você puder doar de 5, 10, 20 reais, já nos ajuda a pagar as contas, a comprar equipamento, a tentar comprar essa webcam, né? Vamos ver se eu consigo comprar uma webcam para melhorar as nossas lives. Eu gostei disso daí, apesar de ter um pouco de vergonha de aparecer, eu gostei de poder estar com você aqui em vídeo, né? E tal. E comente o que que você achou do assunto, o que que você achou? Você gostaria que eu abordasse outros assuntos aqui? Você tem um podcast, você fala, nossa, o que que será que a Angélica acharia disso daqui, tá? Manda pra gente, tá bom? Grande abraço e a gente se encontra logo mais aí. Beijinho. Tchau, tchau.